Então, a gente já entendeu que existe esse profissional que vai trabalhar com conceito de iluminação. Ele vai ser o responsável por fazer o diálogo entre o diretor, o produtor e criar o posicionamento dos refletores, os efeitos, as cores que vão ser utilizadas, as transições de uma cena para outra. Esse responsável é o iluminador. Essa figura, ela está vinculada muito com a estrutura, porque ele, no primeiro momento, é um trabalho intelectual de criação, em que ele vai pensar essas posições, esses materiais. No segundo momento, ele vai executar, mas para executar, ele precisa do espaço físico, porque a iluminação está vinculada com a estrutura. Uma coisa não acontece o outro. Quando eu falo estrutura, eu falo tanto de equipamento, refletores, cabeamento, como eu falo de espaço físico. Então, é muito importante entender que, diferente, por exemplo, de um sonoplasta, que ele tem a possibilidade de fazer as experimentações durante o percurso de construção, de ensaio. O sonoplasta pode mostrar o produto antes e o seu resultado final, o iluminador não. Ele precisa estar no local de apresentação, ele precisa montar as estruturas e assim ele consegue demonstrar o que vai ser o trabalho. E por vezes ele vai ter que alterar o pensamento ali porque uma coisa não funcionou. Então é um trabalho muito apertado, porque várias vezes a gente consegue adentrar no espaço 2 dias antes, quando a gente é muito feliz, quando a gente no dia da estreia está montando a luz, está experimentando, está finalizando a ideia e fazendo essa colagem da apresentação com a luz. Por isso que é muito importante o diálogo entre o diretor, entre o produtor com o iluminador, nesse processo de construção tanto da ideia do projeto, como no processo de construção do ensaio. Porque tem que se esgotar todas as possibilidades para ele ter um leque de opções, porque por vezes ele pode adentrar no teatro e não ter o equipamento que ele quer. Por vezes há uma alteração na estrutura que não é passada para o iluminador e aí ele vai ter que se adaptar. Então, nesse pensamento em que a iluminação é vinculada com o espaço, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de espaços cênicos. Eu vou falar sobre teatro. O nosso primeiro exemplo é esse teatro, que é um teatro de palco italiano, que é um teatro mais tradicional. Você vai ver eles, por onde você passar, você vai ver mais essa estrutura da plateia de frente para o palco, o palco mais elevado. Por vezes ele tem uma leve angulação, a parte do fundo é um pouco mais elevada e a parte da frente vem descendo para melhor visualização. E você ali vai ter a caixa preta. O palco italiano é conhecido pela caixa preta, que é o quê? São vários tecidos onde a apresentação está circulada por um espaço totalmente preto, que com a iluminação a gente consegue revelar, a gente consegue trazer uma ilusão. O teatro é um lugar de ilusão. Então, dentro da cortina vermelha, quando se abre, o fundo é preto, as laterais são pretas, para que os atores consigam passar de um lado para o outro sem ser visto. A gente consegue apagar o espaço e colocar um foco, que é apenas um refletor direcionado para um canto, sumindo com todo o teatro, e aí a gente vai criando essa ilusão. Então, esse espaço é muito bom para encenações que são necessárias, que você suma com elementos, que você suma com os atores. Esse outro espaço, vocês estão vendo ele meio de lateral, vocês veem que ele é bem maior. Esse é um teatro semi-arena. Se ele tivesse a circulação total, ele seria um teatro de arena, mas esse é um semi-arena. Você vê as apresentações mais de cima, e essa é a nossa querida sala Plínio Marcos, antiga Funarte. Ela é espetacular, por exemplo, para espetáculos de circo, porque ela tem uma estrutura
no rugimento, que é a parte superior, onde você pode amarrar os equipamentos. E pela posição da plateia, você consegue ver um espetáculo de lira, um espetáculo de trapézio. Você consegue iluminar, porque é um teatro muito alto e ele é aberto e amplo. Então, por exemplo, para espetáculos de circo, para espetáculos de dança com muita gente, você vai ver que a visualização é melhor do que o palco italiano. Se você coloca 20 atores nesse palco, você vê todos 20 atores de qualquer ângulo. Se você coloca no palco italiano, dependendo da triangulação da cena, como foi feita a cena, um ator ou outro pode ficar escondido. E aqui a gente tem o nosso querido Sesc Garage 913. Tem esse nome porque era uma garagem. Então, diferente de um palco italiano, de um semi-arena, esse é uma sala multiuso. Em São Paulo tem bastante, tem no Rio, que são salas que a plateia ela pode se movimentar por vários lugares. Vocês podem fazer um semi-arena, vocês podem fazer um palco italiano, vocês podem fazer uma arena, colocar toda a plateia ao redor. E ele tem a forma de você montar de várias possibilidades estéticas nessa montagem, mas ele é muito baixo. Ele é um teatro que ele deve ter uns 4,5 metros de altura. Então, vocês podem perceber que, por exemplo, se a gente for fazer o nosso Romeu e Julieta, cabe muito bem a gente fazendo teatro no primeiro teatro, que é um teatro de arena. Arena não, perdão. É um palco italiano, cabe muito bem fazer um Romeu e Julieta. Na Funarte vai depender. Talvez os atores fiquem meio perdidos. Se você fizer uma adaptação de Romeu e Julieta com 2, 3 atores, algumas cenas, os atores vão ficar muito pequenos. Eles vão ficar achatados. Talvez não seja tão interessante. No Sesc pode ser muito interessante, mas se você tiver um cenário muito grande, talvez não fique legal. Então essas coisas elas têm que ser pensadas no processo de construção da ideia. Porque não adianta eu pegar e colocar 20 bailarinos dentro do garagem, que é um teatro pequeno, que talvez as pessoas não enxerguem. Não adianta eu fazer um monólogo na Funarte, que é um espaço muito amplo. Você não tem os tecidos, que é as pernas, que são tecidos que vêm na lateral. Você não tem uma rotunda preta boa para poder criar aquela ilusão e fechar. É muito amplo o espaço. Já no teatro de palco italiano você tem essas possibilidades. Então isso tem que ser pensado na construção, para o produtor procurar um espaço que seja adequado, porque isso vai afetar na iluminação, na criação, porque tudo é estrutura. E aí eu vou pegar um exemplo para vocês de como que a luz pode transformar. Isso é uma árvore, é a entrada de um galpão de circo, que eu fiz uma iluminação. Vocês podem ver que ela está ali, ó, iluminada. Quando você adentra o espaço, fica muito bonito, fica visível, fica isso. Só que às vezes eu quero fazer, não é só uma entrada, eu quero fazer uma festa, eu quero trazer, vamos supor, uma cena com uma outra dramaticidade. É o mesmo espaço, eu só mudei o tipo de refletor. Já dá uma dramaticidade, já traz uma outra reflexão. Notem a diferença de iluminar e trazer a iluminação como conceito estético. E aí um outro exemplo, um exemplo muito bobo que eu fiz na minha casa, eu usei um refletor para fazer o azul, joguei para o teto e joguei um refletor de branco para colocar. Foi um jantar que eu fiz com uma pessoa, queria uma coisa diferente. Vocês veem que a iluminação vai remeter para outro lugar. Não é uma mesa. Então, os detalhes na luz são pensados. Então, eu estou trazendo para vocês qual que é a ideia. O iluminador é responsável por criar esses detalhes, por trazer essa dramaticidade, escolher essas cores. E essa figura precisa de um tempo e precisa saber aonde ela vai apresentar para que ele possa criar isso. Porque na montagem, que é o que a gente vai falar daqui a pouco,
talvez ele não tenha esse tempo hábil, talvez esse tempo fique perdido, porque se ele entra 9 horas da manhã para apresentar 9 horas da noite e tiver que subir 70 refletores, como é que ele vai fazer o ensaio? Então pode ficar meio truncado, deficiente. Pensem nisso na hora que vocês forem chamar seu iluminador e fazer seu cronograma de tempo.